Fala, fiel, canal Fanático Bicolor, Bruno. Vamos fazer mais um vídeo agora importante, pessoal. Primeiro, gostaria de pedir para você se inscrever no canal. Muito importante para a gente. Apertar o sino das notificações para receber os vídeos. Clicar no gostei. Quem quiser, quem puder ajudar a gente no Pix, a gente agradece muito, pessoal. Vamos lá. Que história é essa? Novígio e Rossi de saída? Bom, pessoal, primeiro eu vou explicar para vocês. Questão do Novígio. Novígio, ele chegou no Paysandu, até então desconhecido, e o Paysandu contratou ele, mais um jogador estrangeiro, veio naquela leva de estrangeiros que o Paysandu contratou. Até então o Borazzi tinha dado certo. Então, vamos contratar agora estrangeiro. O Luiz Garcia também tinha dado relativamente certo. Vamos contratar alguns estrangeiros, que é mais barato, dá resultado, e veio o Novígio. Começo ele não se pegou a titularidade, ele não se solidificou na posição, mas depois ele começou a jogar e se mostrou um zagueiro da mais alta importância. E eu reputo o Novígio como, para mim, o zagueiro titular do Paysandu. Para mim, seria o zagueiro titular do Paysandu. Só que o Thiago Heleno começou a jogar pelo nome também, mas está fazendo partidas boas, não está comprometendo. Nessa última partida contra o Goiás, eu achei que foi a melhor partida do Thiago Heleno. Teve a situação do Thalisson, né, no final do jogo, que ele acabou sendo expulso. E o Novígio vai retornar para o time, provavelmente, automaticamente, né, nesse jogo contra o Novo Horizontino, amanhã, Curuzu, 19h30. Por que eu estou falando que o Novígio pode estar de saída, pessoal? Porque, assim, já começa a aparecer interesse de alguns clubes em cima do Novígio, né? Um jogador que está se destacando no Paysandu, se destacou, jogou grandes partidas. Ele é um zagueiro seguro, ele é um zagueiro que tem presença de área, ele sabe compor uma zaga muito bem. Ele não é aquele zagueiro violento, ele é um zagueiro forte, ríspido, duro, mas ele não é um zagueiro violento. E já tem clubes de olho nele, o Paysandu tem que ter cuidado. Tem a questão que ele foi para a reserva, a gente sabe que o jogador ele quer estar jogando, então o Paysandu tem que estar muito preocupado, não perder o Novígio, porque é um jogador que vai ser muito útil para a gente, ainda nessa sequência de Série B, e sabe-se lá onde a gente vai estar ano que vem, né? Mas um paraense também é muito importante. É um jogador que provavelmente não é caro, não é tão caro. Então é mais um motivo, né? Todo dia que a gente acha zagueiro assim bom, que não seja caro. Então o Paysandu tem que ter um critério, um cuidado muito grande. Porque assim, pessoal, todos os jogadores hoje em dia, não vou dizer nem quase todos, são todos. Todo jogador hoje em dia, ele tem empresário, né? E o empresário quer o quê? O empresário quer valorizar o seu produto, quer valorizar o seu jogador, para que ele possa fazer negociações melhores e mais rentáveis para ele e para o jogador, principalmente para ele, né? Então, se o empresário, ou a pessoa que agencia o Novígio, vê que ele está na reserva, que ele não está jogando, que ele não está sendo aproveitado, vendo a qualidade que ele tem, e alguns clubes começarem a sondar o Novígio, o que acontece? O Paysandu corre grande risco de perder o jogador. Então o Paysandu tem que ter essa consciência de amarrar o Novígio, fazer um contrato até mais longo logo, tentar até dar um reajuste salarial na medida do possível. Nossa condição não é lá essas coisas, né? Para que o Paysandu segure o Novígio. Mais barato, mais fácil a gente já segurar um zagueiro que a gente sabe a condição dele, sabe a competência dele, sabe a característica dele, sabe o que ele pode dar para o Paysandu, do que arriscar outros jogadores que nem sempre vão dar certo. Questão do Rossi, pessoal. Vamos lá. O Rossi, qual é a situação? Eu não sei se vocês estão lembrados, na entrevista de apresentação do Rossi, estava ele e o presidente. Vocês lembram o que o Rossi falou? Se vocês não estão lembrados, eu vou relembrar vocês. Na entrevista do Rossi, de apresentação dele, ele falou o quê?
que ele veio para colocar o Paysandu na Série A. Vocês estão lembrados disso? O Rossi disse que veio para colocar o Paysandu na Série A. Que ele não estava acostumado a jogar Série B. Já tinha jogado algumas, mas ele estava acostumado a jogar Série A. E que o lugar do Paysandu é Série A, tá certo, não sei o que, e que ele veio para pôr o Paysandu na Série A. Pessoal, por enquanto, nada do que o Rossi, do que a gente planejou está dando certo. E a gente sabe a nossa situação, não precisa estar aqui falando toda hora. Nossa situação é muito séria, muito grave para a gente permanecer na Série B. E aí eu pergunto para vocês uma coisa. Vocês acham que o Rossi vai querer jogar caso a gente seja realmente rebaixado? Porque isso ainda não foi definido. Estamos muito próximos, infelizmente, mas isso ainda não se confirmou. Ainda pode acontecer um milagre da gente ficar na Série B. Mas se a gente cair para a Série C, vocês acham que o Rossi fica para uma Série C? Eu acho muito pouco provável. Por quê? Porque se na apresentação dele ele diz que ele quer jogar Série A, não, tudo certo aí, não estou falando que ele está errado, não estou falando que ele fez um discurso errado, pelo contrário, até então ele estava chegando, era início do ano, ele tinha mesmo que focar em Série A, concordo muito com ele, o Paysandu é time de Série A pela torcida, por tudo, pela tradição, pela camisa, mas não deu certo. Então ele já se mostrava na entrevista incomodado de jogar Série B, com uma certa razão. E aí, vocês acham que uma Série C o Rossi vai disputar? E o que mais me preocupa, pessoal, na questão do Rossi, é uma coisa assim estranha. O Rossi iniciou o ano bem, muito bem. Tá certo que era paraense, os jogos são mais fáceis, os adversários menos qualificados. O Rossi iniciou o ano bem. Mas é aquela história, ele fez uma pré-temporada e iniciou o ano muito bem, correndo muito, mostrando um vigor físico invejável. Tem aquela sequência de 17 jogos em 60 dias, que aquilo acabou com a gente. Eu acho que aquilo foi o início do fim. Aqueles 17 jogos em 60 dias foi o início do fim pra gente. Por quê? Porque ali a gente não tinha elenco em quantidade. Nosso elenco era reduzido. E aqueles jogadores que jogaram 17 jogos em 60 dias estouraram. Fato, pessoal. É fato. Os jogadores que jogaram aqueles 17 jogos em 60 dias estouraram. Claro que nem todos jogaram todos os 17 jogos, não estou falando isso. Mas a grande maioria deles jogou 15, 14, 16. Estourou em 60 dias. Os caras só tinham tempo de se apresentar, no outro dia viajar, jogar. Se apresentar, viajar. Não tiveram tempo para treinar, recuperar a musculatura, recuperar o preparo físico. E aí o Paysandu acabou ali um ano. Depois foi tentar consertar, contratou 10 na janela de junho, contratou mais desses outros agora que não somaram nada praticamente. O planejamento foi errado. Só que o que me impressionava, o preparo físico, o vigor físico do Rossi. Ele praticamente joga 17 partidas em 60 dias. E ele mostrou uma raça, uma técnica, um preparo físico invejável. Quando ele se machuca, quando ele começa a ter contusões na Série B, já o Paysandu já tendo ganho em Copa Verde, já começando a jogar de forma mais espaçada, eu achei que, de uma certa forma, ia ser bom para ele. Por quê? Porque ele estava parando para se recuperar, e ele ia parando para se recuperar de contusão, ele ia ter mais tempo para descansar a musculatura, para readquirir um preparo físico a contento, para poder ter mais força muscular, já que ele estava esse tempo de repouso de musculatura devido à contusão. E o Rossi passou praticamente 80, 90 dias sem jogar, pessoal. 60 dias sem jogar, só treinando. A transição dele demorou muito, a transição dele, ele só treinava. Ele jogou dia 12, o último jogo tinha sido dia 12 de junho, ele só retorna praticamente contra o Volta Redonda.
muito tempo depois de fazer muitos treinamentos físicos, qual era a minha impressão? Que o Rossi vinha na ponta dos cascos. Que o Rossi vinha em preparo físico, tá certo, pegando ritmo de jogo, tendo aquela situação, não estava jogando, mas que ele vinha com preparo físico invejável. Que ele vinha com toda a gana, com toda a garra, com toda a raça. Não estou dizendo que ele não está se esforçando, não me entendam mal. Mas ele não mostrou isso. Ele parece que está travado. Ele parece que está receoso. Tem alguma coisa nele que está deixando ele, não sei, está deixando ele com receio, com medo. Ele não está mostrando aquele vigor físico que quando ele jogou um monte de partida em seguida ele conseguiu mostrar. Ele está com preparo físico, a gente vê nitidamente o preparo físico deficiente. E qual é a explicação? É o preparador físico? Que vai mudando o técnico, vai mudando a equipe de preparação física, porque cada treinador traz o preparador físico dele. Soma-se a tudo isso, do meio do ano para cá, de junho para cá, o Rossi fazendo um campeonato brasileiro pela contusão, pela falta de preparo, um campeonato brasileiro fraco, pessoal. Vamos falar a verdade aqui. Ele é um bom jogador tecnicamente, mas não está rendendo. E eu sei que ele é Paysandu, ele fala que ele é Paysandu, isso deve estar incomodando ele. Isso deve estar no íntimo dele, deixando ele puto, triste. E ainda ele vê o Paysandu na Série C, que Deus o livre, estamos perto disso. Será que ele vai querer disputar a Série C, pessoal? Será que ele vai comprar essa briga? Será que ele vai continuar no Paysandu? Essa pergunta que fica no ar. Essa é a pergunta que fica no ar. Complicado, né, pessoal? Torço para que ele recupere a forma, para que ele ajude a gente ainda nesses jogos que faltam, nesses 11 jogos que faltam, que ele tenha o preparo físico adequado, recupere a confiança para poder jogar o futebol dele. Agora, pro ano que vem, é uma incógnita. Dá teu comentário. Muito importante eu saber a opinião de vocês, tá certo? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Te inscreve no canal, aperta o sininho das notificações, clica no gostei, tá certo? Quem quiser, puder ajudar a gente no Pix, a gente agradece muito, pessoal. 3.000 inscritos, vamos sortear camisa oficial para vocês. É nóis, papão! É nóis, fiel!